Aleluia! A paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a esse dia que é o 210 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, sejam bem-vindos ao livro dos Provérbios. Ontem nós paramos no capítulo 15, a nossa oração, que segue hoje aqui no capítulo 16 até o 20. Amém? Senhor, aqui estamos com a tua ajuda, com o teu auxílio, com a tua graça, com o teu favor, com a tua autoridade, Jesus, é em teu nome. Amém, queridos? Vamos lá? Sejam bem-vindos. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje. Hoje que é o nosso dia 210. Ontem paramos no 16 e, aliás, no 15. Hoje partiremos aqui do 16 e vamos até o 20. Amém? Vamos lá, oi Shirley, bom dia, oi Zê, bom dia meninas, vamos lá? Glória a Deus, aqui estamos, aqui chegamos, nem assim, porque o Senhor nos ajudou, amém? Vamos lá? Senhor, aqui estamos nós como Ruth, debaixo das suas asas, onde a gente sempre vem buscar refúgio, onde nós nos escondemos, né? E nós bem sabemos que assim como o Senhor disse para Boaz, o Senhor, né? Assim como Boaz disse para Ruth, né? Assim, nós também ouvimos hoje, né? Que nós seremos ricamente recompensados por isso, né? Assim, Zê. Bom dia, amor. E vamos lá? Provérbios, capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E hoje eu deixei a outra versão longe de mim, porque senão. Eu lembro agora de várias versões desse pedacinho da Bíblia. Dessa pérola, dessa pedra preciosa, que de cara, né, nós encontramos aqui no capítulo 16. É sobre. Há uma versão que diz que ao homem, né, assim foi dado esse poder, né, de planejar e tal, mas só o Senhor pode tornar realidade. Essa é uma das versões. Será que fica melhor aqui em cima? Eita, desapareceu. E agora? Eita. E aí eu nem me lembro, Zê, como que faz. A gente tem mantido, né? Levou tanto tempo para a gente descobrir como funcionava. Agora eu não me lembro bem, mas eu acho que é antes de entrar. Ou é aqui, Jesus? Ah, eu acho que é antes de entrar. Bom, queridos, hoje vamos ficar sem. Eu fui colocar em cima porque estava aqui no meu rosto, né, Zê? Fui colocar tipo aqui na testa, na cabeça e acabou saindo. Então, queridos, é isso, né? Assim, ao homem foi concedido, né? Esta capacidade de planejar, mas somente Deus pode tornar realidade. É uma outra versão desse pedacinho aqui do capítulo 16 de Provérbios, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. É isso. Amém? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Vê que o Senhor também testa, né, assim, a, as intenções do nosso coração. Diz, né, um outro pedacinho da Bíblia. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Lembra muito o Salmo 34, né, Zê? Vamos lá, queridos. É cada versículo uma pérola, né? Para o bom tesouro do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiar de fato e de verdade os nossos caminhos, os nossos planos, né? Assim, ao Senhor, porque somente Tu, Senhor, pode estabelecer, tornar realidade, concretizar em nossas vidas, né? Assim dizer. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. É como aquele outro pedacinho da Bíblia que diz que tudo o Senhor fez com um propósito. Não é assim? Tudo que existe debaixo do sol, não é?
como os tempos, as estações, né, assim, as fases, né, da nossa vida. Cada uma delas tem um propósito, né, de crescimento espiritual. Vamos lá, queridos? Ao que parece, ontem mesmo, aqui em cima, do lado do roteador, a, a velocidade, pesquisando, né, assim, a velocidade estava ótima do Wi-Fi, da internet, mas, né, por algum motivo, pelo que a gente soube, é necessário, né, Zê, curtir aqui, aumentar esse númerozinho aqui para que a live não caia ou não trave, amém? Então, vamos fazer assim, né? Além, né, assim, de estar convidando outros, né, para se juntar a nós. É uma maneira, né, assim, da live funcionar bem. Então, vamos lá. Então, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso, sim, para o dia da calamidade. É. É assim? Glória a Deus. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, né? Assim, é desagradável, né, queridos? Uma pessoa assim, ou seja, para Deus também não é diferente, né? É evidente que não ficará impune. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não perde viagem. É assim, Zê. Então, além de, né, certamente, queridos, né, não vale a pena. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, ó. E pelo amor e pelo temor, perdão, do Senhor, o homem evita o mal, né? Assim, por respeitar a Deus, considerar os seus caminhos, né? Que a gente evita, passa de largo, se desvia do mal. Veja, querido, por isso que a Bíblia diz: olha ela, nossa dama dos bolos. Oi, Silvana, seja bem-vinda, sim, ao nosso dia 210. A gente foi mexer aqui e desapareceu o trem. Ao nosso dia 210 de 2024, amém? Então, por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Assim, porque é assim que a gente evita o mal, né? Assim, agora quando a pessoa não respeita a Deus, vive como se ele não existisse. Pronto, daí é só ladeira abaixo. É Provérbios também que diz isso. Amém? Nós vamos chegar lá. Sendo o caminho dos homens. Olha aqui está, queridos, aquela promessa, né, que a gente viu na vida de Davi, de quem mais? Que promessa? Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos, né? Transforma até os inimigos em amigos. Amém? O Senhor faz isso, queridos, na vida, né, da pessoa, ou na vida da pessoa que o caminho agrada ao Senhor. É. Vamos lá, Silvana? Melhor é o pouco. Olha, de novo, queridos. E o Senhor sempre nos traz aqui para nos lembrar, né, o que é realmente importante. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Lembra? Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi cevado onde há ódio, contenda, e assim. Então, ó, melhor é o pouco havendo justiça. Aqui está falando de lucro, de rendimento, de negócio, pois a Bíblia fala sobre tudo. Não é assim, Felipe? Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao dia 210, não é assim? De 2024. Olha ela, Andriária. O nome dele é Alisson. Tá pedindo oração, Andrea? Nós estamos orando. Lembra? Você passou aqui outro dia e nos deixou esse pedido de oração. Está em nossas orações, querida. Um dia, minha querida, peço orações pelo, né, pelo meu filho. Sim, continuamos orando, viu? Continuamos orando, crendo que o Senhor já está trabalhando, querida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Então, sendo o caminho, sim. Queridos, que promessa. Nós vimos, veja, lembram de Davi ali na terra dos filisteus. Golias era filisteu. E ali, né, no terreno inimigo, o Senhor lhe deu refúgio, lhe deu amigo. Amigo que
da convivência, né, com Davi, ali aquele rei que concedeu a ele até uma cidade onde ele morou 1 ano e 4 meses, ele e os seus homens, né, e as suas famílias. Ele ainda não era pai, não é? Ziklag era o nome é o nome da cidade, né? Assim que passou a ser dos reis de Israel desde então. Foi dada a Davi por um inimigo filisteu que se tornou amigo dele, né? Tanto que os outros reis, né, dos filisteus, disse, gente, não confiava, né? Porque Davi já era famoso, né? Mas não foi esse, não é esse o Davi. Eles conheciam a música, né? Que tanto irritou Saul. E ele falou, sim, mas ele é amigo. Não, vai que, né? E nessa hora, Laquis é o país ou é o nome do rei? Eu tô nessa dúvida. Sei que Ziglag é a cidade, né? Que Davi ganhou, recebeu, né? Para morar com os seus homens. E era terreno filisteu, rei filisteu, tudo isso. E ali ele fala, tão certo como vive o Senhor. Olha, um pagão estrangeiro falando como Davi, né? Assim. Então, queridos, é verdade, né? Quando o nosso caminho agrada a Deus, ele transforma até os nossos inimigos em amigos. Né? Assim, Felipe. Vamos lá? Sim, ó, esqueci de colocar no coração laranja, irmã. Sim, olha só. Z completou ali o número de 65, né, Z, no coraçãozinho laranja. Isso também é importante, né? Assim, olha ela. Oi, Aure, bom dia, amor, bom dia. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Então, é melhor o pouco, né? O prato de hortaliças, onde há amor, né? Aqui, o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos, nem assim, à custa de trabalho escravo, nem assim, de fraude nas medidas, né? Na balança, nem assim, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É como começou, né? Provérbios 16. Ao homem foi dada essa capacidade, né, de planejar, diz uma outra versão, mas só o Senhor pode tornar realidade. Amém? E é por isso que é mais do que inteligente, né, assim, entregar a Deus os nossos projetos, os nossos planos, né, assim, Felipe? Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, até porque ele recebeu a autoridade, ou seja, a autorização, né, assim, para servir, né, e para o bem de todos, né, assim. No caso, ele não é o maior, é o menor de todos, pois está ali para servir a todos, né? Assim, veja que a mentalidade bíblica, né, a mentalidade espiritual é o contrário, né, assim, da mentalidade mundana, terrena e diabólica, né, assim? No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Glória a Deus. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Ou seja, o Senhor se compraz, querido, né? Na honestidade, na integridade. Veja, o peso e a balança que são justos pertencem ao Senhor. Quando nós fazemos direitinho, quando nós fazemos o que é certo, do jeito certo, né? Assim, isso quer dizer que aquele peso ali, aquela medida, aquela balança que é sua, né? Seja qual for o seu negócio, né? Assim, Felipe, seja qual for o seu negócio, pertence ao Senhor, né? Assim, o Senhor vai abençoar. Veja, o quanto é ignorância, né? Espiritual, o quanto é, gente, nem assim, o peso e a medida, a fraude, nem assim, a, até porque a pessoa vai pagar 7 vezes tanto, diz a Bíblia. E assim, não é vantagem nenhuma praticar o mal, né, queridos? Continuemos no coraçãozinho, vamos lá, para a nossa live não travar, nem assim, orei. Ao que parece, querida. Oi, Leonide, bom dia, amor. Isso é mesmo importante, tá? A velocidade da internet está boa, bem assim. Ontem nós encontramos tanta dificuldade, não foi, Léo? Né? Lemos tão somente um capítulo, mas aqui estamos já rompendo, amém? Avançando no capítulo 16, Leonide, que segue dizendo a, né? A prática da impiedade. A gente quer ficar
Mas vamos pegando, amém? Né, para o bom depósito do nosso coração. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Veja, de um versículo para outro, em cada versículo um princípio de Deus, um princípio espiritual, né? Assim, não fica bem, né? Assim, para os líderes, né? Seja ele qual for, aqui representado pelo rei, né? Seja ele qual for, né? Assim, veja, ele recebeu a autoridade, olha só. Se acham decisões autorizadas, diz o versículo 10, né? Então, voltando a esse mesmo assunto no versículo 12, a Bíblia fala: não fica bem. Ora, ele recebeu de Deus uma autorização, que é a autoridade que ele tem, né? Para fazer o bem, né, assim, a todos. Ele não é o maior, mas o menor, porque ele serve a todos, lembra? Quer ser o líder, o chefe, o maior, então seja esse, né, assim, o que serve, né? Servo de todos. Não foi o que Jesus fez? Bem assim? Servo de todos. Ele se fez o menor e por isso ele é o maior. Vê que a mentalidade bíblica, né, a mentalidade espiritual é contrária, queridos, é tão diferente. Não é assim? Da mentalidade terrena, mundana e diabólica, né? Então, quanto, né, ao que mais é dado, né, assim que a Bíblia diz, mais é cobrado, né? Então, não fica bem, nem assim, a impiedade. Tanto é que é abominável, né? É abominável para os seus, ou seja, é uma coisa, nem assim, não, né? Ele está ali frustrando, é a oliveira que mente, nem assim, o seu fruto não é a azeitona, né? Quer dizer, não é como nuvem que não traz chuva, porque com justiça se estabelece o trono, ou seja, a liderança, né? Assim, ela é estabelecida com justiça, né? Assim, então, com injustiça não permanecerá, né? Os lábios justos são o contentamento do rei, né? E ele ama o que fala coisas retas, aleluia, né? Então, a liderança, aqui é claro, representa Deus, mas no sentido literal, ela deve o quê? Né? É, aprovar, né? Assim, a sinceridade, né? Ó, ama o que fala coisas retas, né? Porque há lideranças que tanto é má, né? Assim, como é quando os maus sobem ao poder, queridos, quando os maus conquistam o poder. Há vários provérbios acerca desse assunto. Aí é tudo, né? Aquela coisa, né? Que a gente sabe bem como funciona, né? Aí, tipo, ele leva consigo, você tá entendendo? Toda essa laia, esse tipo de gente. Então, o furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua, sim. Fala da capacidade, nem assim, do poder, que eles é poder, a autoridade é poder. Agora a gente precisa lembrar que é uma autorização de Deus, ou seja, o poder pertence a Deus. É assim? E há quem se esqueça disso. Acha que é seu. Nem assim toma a glória para si, nem assim, Léo. E aí está a sua ruína. É assim? Oi lá, olha, ministro Marcos e Érica, sejam bem-vindos, queridos. Aleluia. Que o Senhor te recompense, né? Ricamente. Falar que nem Boaz disse a Ruth, né? Pelo que está fazendo, querido. Viu? Aqui estamos, todos nós, né? Debaixo dessas asas. Aleluia. Onde todos os dias viestes, né? Assim, a gente vem buscar refúgio. Amém? Então, o semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serúdia. A chuva na estação certa é. A temporão é aquela chuva fora de época, né? Assim que também é bênção, né? Assim, é, as surpresas, né? De Deus, glória a Deus. E então aqui está a chuva na estação certa, ou seja, quando ele cumpre o seu, né? Cumpre o seu dever, nem assim, ele está a serviço de Deus, nem assim? Glória a Deus. E assim, querido, é todo tipo de liderança, né? Assim, irmão Marcos, todo tipo de liderança, como a Bíblia diz, quando eles cumprem o seu dever, que é fazer o bem a todos, é assim? Está ali para servir, né?
ele é o menor, porque é o que serve, né, a todos, é a serviço de Deus que eles estão. Quando não cumprem o seu dever, quando não fazem o bem, nem assim, a todos, não é a serviço de Deus que eles estão. Mas veja, esse trono, nem assim, que é estabelecido com justiça, não permanecerá. Amém, queridos? A Bíblia nos assegura isso. Ou assim, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, né? Nós passamos, nossa. Ai, Provérbios vem nos lembrar outra vez. E mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. Do que adianta, queridos? Ouro e prata sem sabedoria e prudência. Não é assim? Glória a Deus. O caminho dos retos é o quê? Desviar-se do mal. Amém? Por isso que ele é reto. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Amém, queridos? Né? A soberba precede a ruína. A altivez, né? A arrogância vem sempre antes da ladeira abaixo. E a altivez do espírito, a queda. Tá vendo? Elas andam juntas, são amigas. Longe de nós tais amizades. Né? Assim, Zê, olha ela, Orieda, bom dia, paz do Senhor, querida. Ei, vamos lá? Curtindo aqui, né, no coraçãozinho, porque é o que parece, queridos, é mesmo assim, para não travar, amém? Mas hoje está funcionando perfeitamente bem, glória a Deus. Então, antes da ruína vem o quê? A soberba, a arrogância, o orgulho, não é assim? A altivez do espírito, antes da queda, que você pode observar, né? Na vida daquele que fracassou, que caiu. Pode observar que antes veio a soberba, a altivez. Melhor é ser humilde, amém? De espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Não há paz ali, queridos. Né, não há, nem assim, não há nada de bom ali. Harmonia, alegria, né, assim, a verdadeira alegria, contentamento, gratidão, nenhuma dessas virtudes e poder, amém? Serão encontradas ali, né, junto com, né, assim, os soberbos, né, assim, então melhor é ser humilde, né, de espírito com os humildes, né, assim, do que repartir, né, o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, né, assim, como a gente, como aquela pérola, né, que nós encontramos em capítulos anteriores de Provérbios, que é aquele que despreza, não considera a sabedoria, está destruindo a sua própria alma, né? Está fazendo mal a si mesmo. Então, o que atenta, né, assim, o que observa, considera, né, estaciona ali, né, o, o ensino acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Simples assim, queridos. Eu amo esse pedacinho. O que confia no Senhor é feliz. Né? Se nós podemos resumir, é assim, Ivanilde, a glória. Aleluia! Chegamos, Ivanilde, ao dia 210. Meninas, eu fui mexer aqui e saiu, eu não sei como colocar de volta. Nós estamos no dia 210 de 2024. Sim, aqui no livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos lá? Olha isso, queridos. O sábio de coração é chamado prudente. A sabedoria, o entendimento, esses são todos amigos, parentes, chegados. É assim que a Bíblia diz que a gente deve considerar, né? O entendimento como um parente, não só um parente, mas um parente chegado. E a sabedoria como uma irmã. Amém? Estar familiarizados assim, né? Como nós aqui estamos assentados, né? À sua mesa, sim, porque todos os dias ela põe a sua mesa. Não é assim, Vanilde, todos os dias a sabedoria nos convida para assentar a sua mesa. E pense num banquete. Amém? Ao contrário da loucura. Ela também tem seus convidados. Aham. Mas os seus convidados não imaginam, não sabem que ali estão os mortos. Os espíritos mortos. Nós estamos vivos, né? Assim? Conscientes, lúcidos, sóbrios, né? Espiritualmente. Então é na casa da sabedoria que nós sempre seremos encontrados. Não é assim, Zê? Vamos lá? Olha isso, queridos. Então, o sábio de coração, ele também é conhecido como prudente. E a doçura no falar? Aumenta o saber.
E aqui, queridos, a Bíblia não está falando exatamente de temperamento, né? Assim, de personalidade. Há quem seja, né? Mais dócil e tudo, né? Vai depender muito do, né? Do seu temperinho, que é único, que é particular. A gente rotula e tudo, mas cada pessoa, né? Tem a sua graça, né? Assim, tanto que era assim que perguntavam antigamente, né? A voz me ser, né? Assim, qual é a sua graça? Ali perguntando, né, qual é o seu nome, ou seja, cada um tem uma essência única. Agora, veja, em equilíbrio, né, assim, e isso só Deus, através do seu Santo Espírito que está em nós, pode nos dar, né, assim, é tanto que é uma das características, das qualidades, né, assim, da sua presença em nós, ou seja, do seu fruto em nós, é o que ele produz em nós, além de alegria, paz, né, a, o domínio próprio, né, assim, o domínio próprio. Então, essa doçura aqui fala dessa calma, né? Assim, dessa tranquilidade na maneira de falar que tem todo sábio, né? Assim, que não entende? Ah, fala de, sei lá, de uma elegância, digamos assim, que é espiritual, sabe? Então, não importa qual seja o tom da sua voz, né? Há quem nem consiga falar alto, né? Assim, ou quem é, quando fala, né, assim, todos param para ouvir, né, não importa qual seja, né, e nisso nós louvamos a Deus, né, de saber é, e ter essa consciência bem vívida em nosso coração, né, que o Senhor nos fez únicos, mas veja, como Ele nos fez, assim, em equilíbrio, queridos, é de uma beleza, e por isso a Bíblia vai dizer essa doçura, né, assim, aumenta o saber. Nessa versão está aqui. Né? Eu coloquei as bem longe de mim para eu não. Senão a gente não avança, querida. Nós não temos esse tempo. Amém? Nós estamos aqui apressados. Não, né? Mas nós temos um objetivo e para chegar lá, né? Assim, precisamos, né? De certo ritmo, né? Ah, e objetividade. Mas numa outra versão, se eu me lembro bem, fala que quem não gosta, quem, né, queridos, fala mais nesse sentido, de que esse tipo de doçura tipo assim, é mais agradável você ouvir qualquer que seja a coisa, por mais desagradável que ela seja, entende? Depende muito da maneira como ela é colocada. Percebe? O que o provérbio quer dizer é mais nesse sentido, sabe? Então, não importa qual seja a má notícia, a coisa mais difícil que a gente precisa falar. A gente precisa falar gritando? De qualquer maneira? Não. Então, quanto mais agradável, e não, nada disso, falsidade, coisa assim, não. Mas tudo, né, assim, dito de uma maneira, né? A Bíblia diz, Provérbios, que o sábio, ele sabe ensinar grandes verdades de uma maneira simples e agradável. Amém? Então, isso é sobre tudo que a gente precisa falar. Então, certamente é desse tipo de doçura, né? Assim, no sentido de agradável, certo? Então, grifou, você é tão lindo, você acompanha. Gente, ai, que alegria, gente. Se a gente se alegra, você imagina o Senhor, né? Com esse zelo, esse olhar atento, e assim, vamos lá, Zê? Então, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. É assim, queridos, né? Os teus conselhos, lembra de Davi? Eu não sei qual foi o salmista, mas é um dos salmos, né? Assim que fala, né? Os teus, eles são meus companheiros, são meus amigos, né? Assim, os teus conselhos. Pois bem, ó, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, olha o que diz o provérbio, a sua estultícia, eu tenho para mim que estultícia é estupidez, é, lhe é castigo. Pronto. O coração do sábio é mestre de sua boca. Quem é que manda aqui? É assim? Seja, é mestre, ou seja, é professor da sua boca. Queridos, a boca é como Jesus disse, e Tiago também vai dizer, não há quem consiga controlá-la. Você entende? Ela vai falar do que o seu coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Então, por isso o coração precisa ser o professor dessa boquinha aqui. E é por isso que no coração, né, assim, né, nesse depósito, né,
deve estar, precisamos encher, amém? De coisas boas, de palavras de vida, amém? Ai, nossa, de princípios, promessas, nossa, testemunhos, nem assim que nós encontramos na palavra de Deus. Por que palavra no singular? Você já parou para pensar? Verdade, sabedoria, entendimento, justiça, direito, são palavras, né? Mas se você pode resumir numa só palavra, é esta. Eu sou o caminho, né? Se a gente vai resumir, vamos fazer como ele fez, amém? Jesus resumiu assim: o caminho, a verdade e a vida, né? São palavras, mas ele resumiu assim. Ou seja, a palavra é Jesus, por isso no singular. Amém? Então, tudo isso nós encontramos aqui, né? A verdade. O caminho, não sei o que fazer, meu Deus, que caminho, que escolha fazer. Está aqui. Você sempre vai encontrar uma orientação, um conselho, uma direção. Não é assim, Zê? Então, por isso, palavra. Amém? Por isso, no singular. Glória a Deus. Vamos lá? Então, por isso, o nosso coração precisa ser o quê? O mestre, o professor da nossa boca, né? Então, na boca de quem só há maldade, violência, né? Assim, más notícias. Pense, tem gente que se presta a esse papel. Quando você vê, você fala, ai meu Deus, lá vem. Porque é só ladeira abaixo. É só má notícia, é só murmuração, é só falando mal, né? Assim, de tudo ou de alguém, né? Assim, aí você imagina como está o coração dessa pessoa. Uma completa bagunça, né? Assim, e o depósito de coisas boas entregue às baratas, né, assim, enquanto que o depósito de coisas ruins abarrotado, de não caber, né, assim, está o coração, querido, de quem vai só, né, assim, não vigia, não põe um guarda, né, assim, a porta dos seus olhos e vai, ó, né, assim, Zê, não é, querida, é desse jeito. E aí quando fala, ei, o estrago é feio. Palavras de morte, que nada acrescenta, só diminui. Amém? Faz mal, tanto a si como a quem está de volta. Contamina. Amém? A todos que estão perto. Então, longe de nós ser tais pessoas, Senhor, ajuda-nos a todos os dias, e isso é diariamente, por isso nós estamos aqui, né? Assim, orando toda a Bíblia, né? Assim, enchendo o bom depósito do nosso coração. E isso nós precisamos fazer diariamente, queridos, é todo dia, entende? Se você deixa a sua casa para lá um dia só, no outro dia, grande é o arrependimento. É ou não é? É ou não é? Nem assim? Então, todos os dias precisamos estar limpando, organizando, colocando as coisas no lugar. Isso nos faz um bem. Nossa, um bem incalculável. Assim, né? Assim nos organiza por dentro, nos traz tranquilidade, paz, clareza. Nem assim, ora, se assim nós fazemos com a nossa casa. Nem assim, quanto mais, nem assim, com esta casa aqui, que é morada, santuário do Deus Altíssimo, amém? Né? E é esta casa aqui que é eterna, né? Que é espiritual, que há de permanecer, que precisa ser construída, cuidada. Nossa, né? Assim, com essas pedras preciosas, né? Mobiliada, e tem sempre algo que a gente pode, né? Assim, melhorar. Glória a Deus. Vamos lá? As nossas pérolas, né? As nossas pedras preciosas. Ah, o coração, então por isso o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios, porque fala com poder, queridos. Né? Assim fala com a autoridade. Lembram que ficaram admirados de Jesus, mas com a autoridade com que ele falava, ora, ele era, né? Assim, o verbo que se fez carne, ele é a palavra ali, né? Em carne e osso, né? Assim como diz João, né? Cheio de amor e de verdade. É assim? Então ele falava do que lhe era próprio, ele sabia do que estava falando, assim será você. Nem assim? Quando encher o seu interior, né, o seu ser, o seu coração, a sua mente, nem assim com os pensamentos de Deus, que são muito mais altos do que os nossos pensamentos, com os caminhos de Deus, que são muito superiores.
não é assim? Do que os nossos mais altos pensamentos mundanos terrenos, nem assim? E muitas vezes até diabólicos, porque foram colocados aí na sua cabecinha, nem assim, com uma ideia, nem assim, que soa como verdade, mas é mentira, e só sabe que é mentira quem conhece a verdade. Nem assim? Então, quem conhece a verdade, conhecer a verdade é conhecer a Bíblia, é conhecer a Deus, né? Sabe se posicionar diante das situações da vida, nem assim, sabe falar com poder e autoridade. Amém? Porque esse poder vem de Deus e da sua palavra. Amém? E é eterna, né? Assim, permanece. Né? Ao contrário da mentira, que só dura um momento. Amém? Então, palavras, eu amo, é um clássico, pedacinho da Bíblia. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Porque eles já parou para pensar que a Bíblia é remédio, é cura, é medicina para o nosso corpo. Corpo, sim, é literal, para esse corpo aqui, para os nossos ossos, sim. Olha, enquanto que a inveja é como câncer, né, podridão, para os nossos ossos, quer dizer que o contrário disso, né, assim, seria o contentamento, a gratidão, né, assim, o não a cobiça, não é? Mas, sabe, gente, isso é saúde, né? Olha, melhor um punhado com paz de espírito, né? Assim, do que ambas as mãos cheias, aí correndo atrás do vento. Nem assim, isso só traz males, doenças, nem assim para nossa alma e, consequentemente, para o nosso corpo. Então, por isso que a palavra de Deus é vida, nem assim? E muito mais preciosa, tem muito mais valor, nem assim? Nada, diz a Bíblia, que a gente possa desejar se comparar a ela assim, mais do que prata, ouro, tudo que esse mundo pode oferecer. Por quê? Porque além de nos dar lucidez, né, assim, além de nos acordar, despertar espiritualmente, além de nos dar vida espiritual, né, e também a nossa alma, consequentemente, né, assim, o nosso corpo será saudável, né, queridos? Tá aí a ciência, a medicina, né, mostrando, apontando todo o tempo que essas doenças, né, que têm se aflorado tanto em nossa era, como ansiedade, depressão, né, síndrome do pânico e por aí vai, a lista é, né, elas têm se alojado em nosso corpo. Sim, os sintomas são reais, taquicardia, nem assim, a pessoa pensa que vai morrer numa crise de ansiedade, nem assim, Ivaldo. A pessoa fica, gente, é real, é os sintomas, e assim, no nosso corpo. E é uma doença da onde? Onde essa doença está? Está na alma. Nem assim, as suas consequências são essas. Portanto, nem assim, aleluia. É por isso que a Bíblia diz: palavras agradáveis, nem assim, são como esse favo de mel. Essa comparação é de uma lindeza, porque o mel, além de, nem assim, de doce, né, o melhor açúcar, né, que existe, que é fabricado, né, assim, além daquele que já vem dosado, equilibrado, né, assim, nas frutas, nos legumes, nas verduras, né, assim, que quando a gente inventou de fazer, a gente não soube fazer como as abelhinhas, né, queridos? A gente refinou, tornou um veneno, que é o açúcar branco, e tudo que é refinado e de refinado não tem nada, pelo contrário, tira todos os nutrientes, né, assim, e torna aquela coisa, né, assim, viciante, inclusive. Gente, olha, a natureza tá aí pregando todo o tempo, né, assim, Zê, pregando todo o tempo, não é, Sara? Né? O Senhor fez tudo, né, assim, para determinados fins, né, como a gente leu há pouco, enfim. Então, o mel é de uma lindeza, porque além de, enfim, a, então as palavras agradáveis são comparadas ao mel por isso, porque é tanto doce para a nossa alma, né, assim, como é medicina para o nosso corpo, é saudável, nos faz bem, né? Não há açúcar melhor do que o mel. É tanto que esses adoçantes que a gente inventou também, que por muito tempo, né, assim, foi tido como uma coisa saudável, hoje até a Anvisa diz que aquilo é veneno, tá? Então,
há caminho que parece direito ao homem, quantos, né, queridos? Aos nossos olhos, nem assim, mas ao final são caminhos de morte. Não é a primeira vez que esse pedacinho da Bíblia aparece em Provérbios, lá no capítulo 14, quando nós passamos por lá, nós encontramos o mesmo pedacinho da Bíblia, um alerta, né, que diz aquele, né? Então, não é porque, lembra lá, Josué foi enganado porque não pediu conselho ao Senhor. Parecia uma boa coisa, um bom acordo, nem assim, mas era tudo mentira, tá? Então nós precisamos do discernimento de Deus todo o tempo, queridos. Ah, vamos fazer assim, vamos ali, vamos fazer tal coisa. Não, peraí, eu não decido as coisas assim, eu vou orar. Amém? Vou pedir conselho ao Senhor. E seja qual for o assunto, queridos, a Bíblia tem a resposta. Vem aqui, homem, olha, você pode ser meu fiador, hein, Sara? Minha fiadora, mulher, olha, na hora que parece um ótimo negócio. Nem assim, Sara. Olha, mulher, vai ser dividido em suaves prestações, né? Assim, eu lhe pago, mulher, tal dia, bem direitinho. A pessoa conta uma história, que é isso, meu Deus. Aí Sara diz, mulher, não tem como dar errado, não. Nem assim, nossa, eu quero ajudar minha amiga. Às vezes um parente. E cai nessa, queridos. Não é assim, Sara. Enquanto que a Bíblia se... Quando alguém vier com essa história, o que é que a Bíblia fala? E foi, acho que foi Riso, não foi Zé que falou, eu tenho uma experiência assim, só me deu dor de cabeça. Queridos, pense numa coisa que a Bíblia diz que vai dar ruim. Sempre dá ruim. É só ladeira abaixo. Uhum. Traga até amizade, parentesco. É, aí, não. Mas quando alguém vier com essa história, você fala assim, o que a Bíblia diz mesmo sobre fiador? Olha, corre. E se tiver comprometido com alguém, assim, faça de tudo, não dê sossego, nem assim, aos seus olhos, sono aos seus olhos, diz a Bíblia, nem assim, antes de você ir lá e, entende, se livrar dessa dívida, porque o compromisso é a responsabilidade da pessoa, que nesse caso não é sua. E certamente é o que a Bíblia diz. Se alguém tem experiência do contrário, nem assim, vem aqui e conta para nós. Amém? Porque geralmente é como a Bíblia diz. Não dá certo, não. Nem assim, Sara. Ó, incentiva teus espectadores a partilhar e convidar mais amigos. Sim. Vamos curtir. Olha, já chegamos às 5, nem assim. Vamos curtindo. Eita, que já vai dar 9 horas. Nós ainda estamos no 16. Imagina se a gente tivesse uma outra versão por perto. Além de todas, né, que estão em nosso coração. Então, vamos lá? Então, foge, olha, quando a palavra foge, amém? Não é uma boa ideia. Confia na Bíblia. Né assim, Zê? Então, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca, isso o incita. Isso é tanto literal, né, assim? Não tem inspiração melhor, né, Zê? Para cozinhar, não é? Do que quando a gente está com fome, né? É tanto que nem ao supermercado não é bom, não é bom a gente ir com fome, porque tudo parece, né, assim, gostoso para comer. Então, isso é tanto literal, né? Como também, ou seja, a necessidade, né, assim, faz a pessoa trabalhar, né, assim, a fome do trabalhador, né, assim, o faz trabalhar, né, nada como a necessidade. Então, o homem depravado, cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Longe de nós tal coisa, né, queridos? Mas há quem seja, né, depravado, indiscreto, né, assim, nós somos dóceis. Aí fala assim, mas nem todo mundo é doce, pedacinho da Bíblia. É sim. Mas nem todo mundo é manso, né? Ou nem todo mundo pode ser doce, né? Nem todo mundo pode ser manso. Você já parou para pensar o que quer dizer dócil? Hum? Você pega um gatinho, nem assim, cria ele aí aos trancos e barrancos, sabe? Não dê amor, não dê afeto, não eduque, para você ver. Ele vai ser qualquer coisa menos dócil. Isso vale para todos os bichinhos que a gente tem, né? De intimação, de estimação. Amém? Agora pegue um gatinho, um cachorrinho, seja o que for, queridos, né? Nossa, tem pessoas assim que moram em fazendas, assim, que, né? Que torna dócil até, nossa, de tudo tem, né? E o cavalo é um ótimo exemplo para isso, porque quando a Bíblia fala sobre a mulher ser macia, porque ela é da medula, ali no sentido
original da palavra mulher, quando ela é apresentada a Adão, né? E a vida, né, assim, é o Senhor que a apresenta. Aí diz isso, que naturalmente é da nossa essência, querido, né? Essa mansidão. Não, mas eu sou do Nordeste, eu sou arretada. Ah, queridos, o dócil ali quer dizer, o manso quer dizer de, sabe, um grande poder, que é amansado, dosado, porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela é capaz de esmagar ossos. Então, não duvide, amém? Do poder da mansidão, da doçura, tá? Então, o dócil aí é mais nesse sentido. Cria um gatinho com muito amor, muito afeto, muito carinho. Eu amo, é só o que aparece para mim, sabe? Esses vídeos, né? Gente, você fica impressionado, mas ali é educação, queridos, né? É uma pessoa, é um reflexo do dono, entende? É uma projeção do dono. Aquele bichinho é daquele jeito porque ele é dócil assim, né? Assim, porque assim ele foi educado. Entende? É o ambiente daquela casa que o faz assim. Cria ele de qualquer maneira, você vai ter tudo menos, né, docilidade, né, assim, menos mansidão. Então, é sobre isso, né, assim, Zê. E é como a Bíblia diz, né, sobre tudo, né, a Bíblia fala sobre tudo que diz respeito à nossa vida, ela fala que, né, o sábio, o justo, né, assim, a pessoa de bem, né? As pessoas boas, né? Ela cuida, ela se importa, né? Dos seus bichinhos, dos seus animais. Sim, a Bíblia fala sobre isso aqui no livro de Provérbios, onde nós estamos agora. Amém? Então, é, então docilidade, ou seja, o dócil vem disso. Amém? Mas onde nós estávamos? Ah, é isso, o homem perverso espalha contendas, é próprio dele, né? E o difamador separa os maiores amigos. Sim, queridos. Olha, uma pessoa maldizente, uma pessoa que sai por aí, o mexeriqueiro, uma pessoa que sai por aí falando, né, mal dos outros, ele é capaz, queridos. Sim, e longe de nós tal capacidade. Amém? Que a gente seja uma mosca, entende? Sabe, nessa hora. Porque o difamador ele é capaz de separar os maiores amigos, sabe? Uma amizade de uma vida inteira que aí chega ali difamando, sabe? Longe de nós tal coisa, longe de nós. Amém? Sejamos nós pacificadores, nem assim? Queridos, está lento? E vamos lá, curtindo, curtindo. Parece que eu estou em câmera lenta. Diz para mim se está funcionando bem, está funcionando normal. Em Leonilde, meninas, Felipe, Sara, lindona. Andriaria, né? Assim, Andria. Estamos aqui, amém? Zê, ajuda muito. Eu sei que é, né, Lia, é de você, né? Assim, até porque Zê está acompanhando, né? Assim, na Bíblia, né? Assim, Valdo. E, mas isso certamente ajuda muito a live funcionar bem, né? Como é o ideal. Tá normal, né, Zê? Normal? Então vamos lá. É que de repente eu me vi, ou eu tô tonta. Mas enfim, então o difamador, ele é capaz disso, queridos. Longe de nós tal pessoa, ou de ser tal pessoa. Queridos, nunca, nunca. Veja, às vezes a pessoa, sabe? Aí chega a gente, ou alguém pra gente, né, assim, falando mal de alguém. Você já passa a olhar para aquela pessoa de um jeito diferente. É ou não é, Leonilde? Você já passa a falar, às vezes a pessoa não é nada daquilo, que eles, é só um julgamento daquela pessoa. E chegou falando. Olha ela, Cesaltina, lindona, bom dia, amor. Seja bem-vinda ao nosso dia 210, né, assim? Glória a Deus. É que sumiu aqui, mulher, não sei o que, saiu. Amanhã vamos descobrir como colocar de volta, amém? Até porque levamos muito tempo para descobrir como funcionava esse trem. Então, vamos lá, né, Cesaltina, curtindo, curtindo, curtindo. Então, a gente não é assim, Léo, a gente já passa a olhar para aquela pessoa, né? Diferente. Deixa que é só difamação, né? Assim. Então, que fecha os olhos, imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Veja, a Bíblia fala ou não fala sobre tudo? A Bíblia, outra vez, não é a primeira vez, outra vez falando sobre a linguagem não verbal.
E é 90% dizem, né, da nossa comunicação. Uhum. Olha, queridos, tem aquele emoji, né, assim, da piscadinha, eu evito usar, sabe, assim, porque eu sempre lembro. Se a gente ainda não passou, a gente vai passar, acho que ainda não. Sobre piscar, sabe? Eu falei, gente, isso não é bom. Não é, a Bíblia diz que não é, não. Mas você vê, essa coisa de morder os lábios, a gente poderia falar disso aqui, nem sei, sabe? Mas, por exemplo, quando o assunto é aquele, geralmente a pessoa, isso é natural, é instinto, é humano, né? A pessoa faz isso. Aham, né? Assim, meninos. Ou seja, tem, nossa, como tem. E são, assim, frações de segundos, né? Assim, por exemplo, é uma coisa que a ciência afirma, queridos, e a Bíblia, né? Só afirma que a Bíblia está certa, né? E que a Bíblia é verdade. Que, tipo, mesmo que você não tenha consciência ali no momento de que aquela pessoa está mentindo para você, por algum motivo, e não é, né? É a linguagem não verbal. Você percebe que ela está mentindo, porque todo o corpo dela, o corpo não sabe mentir, viu? Quem mente é a gente que está dentro desse corpo aqui, a nossa alma, é o que está no nosso coração, que nos faz mentir, quando a gente usa o quê? De falsidade, ao invés de sinceridade. Mas o nosso corpo não mente. Tá? E a ciência que comprova isso, que a Bíblia é verdade. Entende? Então, ou então, de algum jeito, é desse jeito, né? Enfim, então ali, embora você não tenha consciência, mas você percebe algo estranho. O seu corpo, né, ou o corpo da pessoa está mentindo e você sabe, né? Ou ela não confia no que está dizendo, ela não tem certeza, convicção do que está falando, não acredita de alguma maneira, nem assim, no que está dizendo. E você percebe isso, né? É por isso que se expor é uma coisa, quando a gente chega aqui, que ele seja qual for, né? A, o lugar de exposição, seja para uma pessoa, né? Só você e ela ali. Quando você abre a sua boca, queridos, você está expondo o seu coração de uma maneira que você não pode mensurar. É tanto o que você fala, é tanto o que sai da sua boca, que vem direto do seu coração. É assim? Quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. Ela vai lhe mostrar tudo o que há no coração dela. Pois a boca fala, como disse Jesus, do que o coração está cheio. É como Tiago lá no Novo Testamento também vai dizer, não há quem domine. Pense, né? Essa fagulha que pode colocar fogo numa floresta, é assim? É como esse leme, né, do navio, é assim? Que embora seja grande, pesado e tudo mais, é assim? Ele é dirigido, né, assim, por um pequeníssimo leme, ó, né? Então, além do que sai, né, da nossa boca, como se não fosse o bastante, né, assim, toda, como a Bíblia afirma, né, e a Bíblia fala sobre tudo, né, queridos, que diz respeito à nossa vida, inclusive sobre a linguagem não verbal. Então, há todos os sinais, aqui o morder dos lábios, sim, né, assim, a, e todos os gestos, né, assim, que nós em frações de segundos, né, assim, pois o nosso corpo não mente, ele fala, amém? E a pessoa que está diante de nós, ela percebe, né? Ainda que não seja consciente, ela sabe, amém? Então, é por isso que a escolha pela sinceridade, né, pela verdade, só nos faz bem, queridos. Né? Nos torna uma pessoa confiável, de credibilidade, de boa reputação, de bom nome. E é por isso que a Bíblia diz que isso não tem preço. Vale mais do que tudo de falso, né, assim, momentâneo que esse mundo pode nos oferecer com as suas mentiras. Né, assim, de nada adianta, queridos. Olha aqui mesmo nas redes, você vai observar que a maioria, para não dizer todas as pessoas que você segue elas porque você encontrou nelas alguma sinceridade. Sabe, são pessoas espontâneas. Foi-se o tempo, queridos, né, assim, e com engano, né, até porque nós não tínhamos muitas opções, né? Enfim, você pode observar, sempre foi assim na realidade, né, assim, mesmo quando a coisa era mais produzida e tudo mais, né, se você parar para pensar as pessoas com quem você mais se identificou, que você mais gostou, que você se sentia bem, sabe assim? Vendo, ouvindo, como aqui, acompanhando, são as pessoas sinceras. E isso quer dizer que você também é uma pessoa sincera. Porque se você segue
pessoas que só ostentam, sabe? É bom você rever o que está no seu coração. Amém? Né? Nem assim, olha ela. Bom dia, Maria Catão. Nossa amiga de sobrenome tão interessante. É, é, Deus é a nossa vida. Nem assim, Maria. É assim, querida. E suas palavras são tão agradáveis como favos de mel. Nem assim? Que são doces para a nossa alma e medicina para o nosso corpo. Queridos, nós chegamos às 9 horas e nós ainda estamos por terminar o capítulo 16. Meu Deus, mesmo lendo uma só versão. Vocês entenderam por que a gente está se atendo aqui, né? Assim? Então é sobre isso, queridos. Sim, a Bíblia fala sobre comunicação não verbal. Né? Coroa de honra são as cãs. Ô pai, é sempre bom lembrar, né? Assim, os cabelos brancos, amém? Coroa de honra são as cãs. Quando lembra lá de Jó, de Salmos, não é porque a pessoa é velha, um ancião, né, assim, de dias, nem assim, que merece a nossa confiança, não. Olha que a Bíblia, isso é maturidade espiritual, maturidade bíblica, né, queridos? Coroa de honra são as cãs, quando se acha no caminho da justiça. Amém? Estamos aqui no testezinho, estamos aqui, glória a Deus. Não, peraí. Queridos, ai, conseguimos. Glória a Deus. E vamos lá, continuamos no 5. Vamos continuar coisando, queridos, para não travar, não cair. Olha ela, todo mundo chegando, Zê, Carminda, Catão. Cadê Nadir? Silvana, você ainda tá por aqui, amore? Melry, né? Vamos lá. Então, os cabelos brancos, sim, são honra, né? Assim, quando encontrados no caminho da retidão, né, queridos? No caminho da justiça. Aí, a nossa o provérbio 16 termina de uma maneira: melhor é o longânimo, sim, do que o herói da guerra. Uhum. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sim, é a Bíblia falando sobre equilíbrio, né? Sobre domínio próprio. Sim. Melhor é o paciente, o que controla as suas emoções, sim. É. Do que o herói da guerra, queridos. Quem não quer ser o herói, hein? Da guerra, né? No mundo antigo não havia nada mais prestigioso, né? Assim, do que essa fama, do que esse sucesso. Mas a Bíblia diz que melhor, né? Assim, é a pessoa que controla, né? Assim, as suas emoções. O que mais a Bíblia diz? Diz muito sobre isso. Chega a dizer que quem não controla as suas emoções é tão vulnerável quanto uma cidade sem muralhas. E no mundo antigo, queridos, meu Deus, é como se tipo uma casa sem portas e janelas, uma casa sem paredes. Uhum. É. Então, essa qualidade, né, essa prova, né, de que o Espírito de Deus está em nós, pois o seu fruto, ou seja, o que ele produz, né, assim, em nós, entre tantas coisas como a alegria, né, a paz, a temperança, né, na versão mais conhecida, ou seja, o domínio próprio, o equilíbrio emocional. Gente, alguém, alguém duvida, tem alguma dúvida de que tudo o que nós precisamos é de equilíbrio? Pois é. Então, do que adianta, né, assim, conquistar uma cidade, ser o herói da guerra e não ter domínio próprio, não ter domínio, não ter equilíbrio emocional? De nada adianta, queridos. E é por isso que a Bíblia vai dizer melhor é o paciente, é assim, o longânimo do que o herói da guerra, sim. E o que domina o seu espírito, sim, as suas emoções, né, do que o que toma uma cidade, amém? A sorte se... e assim termina o capítulo 16. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Ah, o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia fala sobre jogos, né, assim, de azar.
né? Ah, esse tipo, sabe, de jogatina, né? Jogos e tudo mais. Enfim. Veja, é uma coisa assim, então, ou sobre sorte, né? Essa coisa. O regaço aqui é colo, tá, queridos? A Bíblia diz que é do Senhor que procede toda a decisão. É do Senhor que procede toda a decisão, né? É Deus que decide tudo, queridos. Né? Nada acontece sem a sua permissão, é Jesus que diz. Ele sabe bem como funciona, né? Nada acontece sem a permissão do seu Pai, disse Jesus. É assim? Então, pense no caminho sem futuro, é esse aí. Né, Zê? Gálatas 5, né, querida? Onde está ali as qualidades, né? A, desse fruto, né? Ou do que o Espírito de Deus produz em nossa alma, em nosso espírito, né? Em nosso coração. É assim, Zê? A partir do versículo 22, exatamente os versículos 22 e 23. Muito bem, Zê. Nós agradecemos, querida. Oi, Ana Teixeira. Bom dia, querida paz do Senhor. Vamos então para o capítulo 17, amém? Pois, nossa, meu Deus, vamos lá. Já passa das 9. Olha aqui, queridos. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É ou não é? É verdade que não há quem conheça a Bíblia, quem conheça a verdade, né, assim, que diga, não é assim. Pode não escolher viver, né, assim, de acordo, pode né, não considerar, no sentido assim, de aplicar né, a sua própria vida, mas não há quem discorde, queridos. Quem discorda de que melhor é um bocado, um punhado, com paz de espírito, como diz lá Eclesiastes, né? Um punhado seco, né? Assim, ou um prato de hortaliças onde há amor, aqui um punhado seco e tranquilidade, paz. Amém? Do que a casa farta de carnes e contendas, queridos. Não há alegria ali, não há tranquilidade, não há paz ali, né? Então, o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Nem assim, queridos, e entre os irmãos terá parte na herança, ou seja, fazer o que é certo, que não importa a nossa posição social. Às vezes somos um empregado ali, né? Naquela empresa, na escala, enfim, na hierarquia, né, assim, daquela empresa, somos o menor de todos, como escravo aqui no mundo antigo, né, assim, a pessoa menos necessária ali, ou não menos necessária, eu erro em dizer isso, né, a gente sabe que as pessoas, né, mesmo forçadas a isso, realizaram, nossa, grandes coisas, né, assim, e foram tão importantes para a história, né, dos países que as exploraram, e isso nós devemos a ela, e nunca, jamais seremos capazes de pagar. Amém? Somente Deus pode recompensá-los, não é assim? Então, peço perdão, né? Mas veja, mesmo, né, nós numa linha ali hierárquica, mesmo sendo os menores, mas se nós fazemos o que é certo, se nós somos prudentes, né, assim, honrados, dignos, honestos, íntegros, acredite, queridos, é assim, o Senhor nos honrará, o Senhor nos abençoará. A Bíblia que chega a dizer que dominará, amém? Porque veja, o insensato é prudente de quem? Do sábio de coração. É assim que funciona. Isso é uma lei espiritual, né? Assim, então essa pessoa acabará dominando, né? Assim, ou seja, sendo honrada por Deus sobre aqueles que não merecem estar em tal lugar, porque é Deus que dá autoridade. O poder pertence a Deus. Ele tira do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo, ou seja, daqueles que lhes são seus. Amém? Então, o poder pertence a Deus. É por isso que de nada adianta, né, passar por cima dos outros, né, pensando estar galgando uma posição maior ou superior. Grande será a queda. Nem assim? Porque o que precede a queda, a ruína, é essas coisas aí. Ao contrário de o caminho pode até ser apertado, sim, porque largo, fácil, espaçoso é o que conduz à perdição, ao abismo, né, assim? Mas, né,
Quem é prudente, queridos, né? Quem procura fazer o que é reto diante de Deus, mesmo quando ninguém está olhando, não é assim, Zê? Por Deus será honrado. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, queridos, o crisol, que era aquela coisa que limpava, né? Purificava a prata. O crisol prova a prata e o forno, o ouro. É assim? É ali que eles são purificados. É por isso que a Bíblia vai usar esse exemplo, né? Para nos fazer entender o que é teste, o que é tentação. Amém? É uma purificação. É ali que a nossa fé é testada. É ali que a nossa motivação e intenção do nosso coração é pesada. Amém? E dali fiz só sai aprovado. Aham. E o tempo quem decide? Somos nós. A Bíblia diz que o sábio ele aprende depressa. Glória a Deus. Então o crisol prova a prata e o forno o ouro. Mas aos corações prova o Senhor. É sobre isso. Amém? A Bíblia diz que ele pesa o coração. Amém? Glória a Deus. O malfazejo atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Queridos, quem gosta de má notícia, sabe? De crimes, essa coisa toda aí, olha, são pessoas assim também. É o que a Bíblia diz. É por isso que a Bíblia diz que o sábio anda com o sábio. E o tolo? Com o tolo, né? Então, quem nós estamos seguindo? A gente se parece com eles? Sim, é. Esta é a verdade, tá? Então, vamos, né, se preciso for, rever alguns conceitos, amém? Alguns caminhos, né, assim, para não ser vista andando com tolo por aí, porque somos sábios, amém? Glória a Deus. Ah, porque a Bíblia diz que o mentiroso ele vai inclinar os ouvidos, ou seja, ele vai dar atenção a outro mentiroso. Amém? Então, o que escarnece do pobre? Isso aqui está, queridos. A gente passou por um parecido, nem assim, mas aqui está. O que zomba, nem assim. É só despreza, nem assim. O pobre, o necessitado, está insultando a quem? Ao que o criou. É por isso que a gente não faz isso. A gente não é doido, não é isso? Quer insultar a Deus? Despreze, né? Longe de nós tal coisa, Senhor. O que escarnece, zomba do pobre, insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune, querido. A Bíblia diz que até quando Deus está corrigindo o nosso inimigo, se a gente ri, ele para, ele tira a mão na hora. Ele não tem prazer nisso. Ele é pai, queridos. Você imagina um pai corrigindo um irmão, um filho, né? E o irmão rindo, e assim? Assim é Deus. A Bíblia afirma que quando ele está corrigindo, né, o nosso inimigo, se a gente achar bom, se a gente não ter misericórdia, ele está criando o quê? Psicopata? Não. E assim, mesmo os maus, queridos, a gente lamenta eles terminarem daquela maneira, porque Deus tinha para eles um futuro tão bom, sabe? É triste saber que a pessoa desperdiçou essa vida, desperdiçou uma vida maravilhosa que o Senhor tinha pensado, queridos. O Senhor planejou a vida daquela pessoa, o Senhor escreveu todos os seus dias, não houve um dia da sua vida, dos dias que ele determinou, isso é tudo que nós temos, né? Assim, os dias que o Senhor determinou para nós, a Bíblia diz. Enfim, ele planejou. Sabe o que é planejar um dia? Você já parou para pensar nisso? Isso deve dar um trabalhão. Ele planejou os encontros, as pessoas, os amigos, com quem a pessoa ia se casar, quantos filhos, os não. Queridos, pense como isso é frustrante para Deus. E aquela pessoa escolheu o mal, nem assim? E aí, sabe? Como nós vamos nos alegrar nisso, queridos? Que uma pessoa, na sua imprudência, na sua tolice, né, assim, um desajuizado, que é assim que a Bíblia chama, né, assim, porque o prudente, ele vê o mal, ó, e passa de largo, passa longe, ele foge da aparência do mal. Mas sabe bem onde pisa, tudo isso é provérbio. Vem pra cá. Bem assim, é aqui que a gente precisa morar. Bem assim, Ângela Tibiriçá. Aleluia. Enquanto que o tolo, nem assim, pense, queridos, ó Pai, ele vai lá e sofre o dano. Tá entendendo? O desavisado, porque os avisos estão aqui, em todo o caminho. É um mapa do tesouro, queridos.
né? Assim é a Bíblia para a nossa vida. Então, né? A gente vai rir da calamidade de alguém? Não, a gente vai lamentar, porque a gente sabe que Deus é bom. Ele é um bom pai. Ora, se ele tira a mão quando a gente, né? Quando ele está corrigindo e a gente ri, esse é Deus, queridos. E esses somos nós. Amém? Então, coroa dos velhos, sim. Aqui no caso, as cãs ali, os cabelos brancos, quando são encontrados, né, no caminho da justiça. E aqui, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos, amém? E a glória dos filhos são os pais. É assim que deve ser, né, queridos? Ao insensato não convém a palavra excelente, não é isso? Quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, ele quer ser uma pessoa, né, assim, de prestígio, nossa, uma pessoa confiável, de credibilidade, de alguém dizer, não, a Angélica disse, então é verdade. Né? Conheço a Angélica. Uhum. Ali, ó, quando ela dá a sua palavra, é como diz o Salmo 15, ainda que com dano próprio, ela não se retrata, ela não volta atrás. Então, se ela disse que ia fazer, fique tranquilo, será feito. Amém? Então, não fica bem, queridos, não fica bem. Nem assim ao príncipe, a uma pessoa honrada, nem assim a um pai de família, nem assim a uma mulher casada, né? A um jovem de Deus, nem assim o lábio mentiroso. Não combina, amém? Não combina. Glória a Deus. Pedra mágica, sim, para eles, né? Não existe varinha de condão, queridos. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Ele pensa que com isso está comprando. Comprando o quê, queridos? Diz para mim, né? Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte, terá seu proveito, né? Pense numa ilusão, querido. Ele compra o quê? Que nada vale, né? Porque é falso, né? Não compra amizade, não compra. E nada de valor. É assim, Angélica. E quando a gente aconselha, né, assim, a pessoa está ainda para o mal, para o caminho do mal. Então, Angélica, lá em Ezequiel diz que esse é o nosso dever, e o Senhor fala muito seriamente a nós, tanto ao que não conhece a verdade, e é que é o nosso dever avisar, ensinar, orientar, né, assim, é o dever da igreja, é a missão, o ID de Jesus, né? É claro que cada um vai de acordo com a sua vocação, o seu dom, né? Assim, o seu talento. Mas né? É tanto que ali Deus diz muito, muito claramente que o sangue daquela pessoa ele há de requerer das nossas mãos. Que pessoas do mundo inteiro, não, o mundo inteiro é responsabilidade da igreja. Você é a igreja onde você está. Então é ali naquela oportunidade que o Senhor lhe dá, correto? Então tá, não, mas isso aí eu já sabia, sim. Agora você precisa, eu preciso, né, assim, lembrar que quando um justo se desviar, sim, os desviados, que a gente, né, costuma julgar, condenar e desprezar, né, assim, que às vezes a gente encontra na rua, nem saúda, nossos irmãos queridos, né, a Bíblia diz que também é dever nosso aconselhar, viu, Angélica, como você falou, aconselhar, sim, né? E se aquela pessoa ouvir, Deus diz, é certo que não morrerá naquele pecado, né? Naquele mau caminho, né? Assim, e, enfim, será lindo. E essa parte pouco conhecida de Ezequiel termina dizendo assim, que se ela te ouvir o seu conselho, ótimo, né? Assim, agora se ela não ouvir, isso é para quem é maduro espiritualmente, tá, queridos? Que é para quem é maduro biblicamente. Você terá salvo a sua vida. Aí você fala, não, beleza? Né? Se ela ouvir, ela, né? Porque Deus fala ali da pedra de tropeço que ela vai encontrar, né? Assim, e papá, você conhece a pedra de tropeço, né? Assim, até porque nós estamos na luz e a gente pode ver muito bem. Agora, quem está nas trevas tropeça e não sabe no que tropeçou, né? Assim, é quem é da noite, que vive na escuridão, nas trevas. Então, quando o justo se desvia, é para lá que ele vai, né? Assim, então, se você chega lá, né, e aconselha, orienta aquela pessoa, se ela, né, assim,
despertar, né? Acordar espiritualmente, nossa, é mesmo, né? Eu me desviei geral, não foi? Foi sim, não leve. Olha, né? Isso aí não é bom. Pronto, ela não vai tropeçar, não vai cair, não vai morrer ali. Ótimo. Mas a vida que você salva ali, em todas as versões, sabe? Eu encabulei, fiquei bolada e eu fui em todas as versões que eu tenho e todas elas dizem a mesma coisa. Certamente são fiéis ao original. A vida que você salva ali não é a dela, é a sua. Tá entendendo a seriedade disso? Quer dizer que você tem que resgatar, ninguém salva ninguém. Isso é o que o mundo diz, certo? Deus é o único que salva, correto. Mas você tem que se. Não é só tipo assim, ó, quem avisa amigo é. Eu avisei, entendeu? A pessoa, eu acho que é mais por aí, tá entendendo, Angélica? Também não quis dar ouvido, ó. Lavo minhas mãos. Não. O que Deus quer dizer é que nós precisamos estar comprometidos, entende? Com a vida, com a alma daquela pessoa, como nós estamos com a nossa. Tá entendendo? Porque ali também, assim como na primeira parte que Deus fala, que vai requerer o sangue daquela pessoa de nossas mãos, nesse caso também. Tá entendendo? Então continue, querida, quantas vezes forem necessárias. Amém? Vamos lá? Não é isso? Você vê porque você, né? Você está com seus olhos espirituais abertos, você está acordada espiritualmente, né? Assim, você tem essa consciência, mas como você vê, ele está cego, surdo, muitas vezes morto, né? Assim, espiritualmente. Então, faça tudo o que estiver a seu alcance. Amém? Para, é, é isso, querida. A gente não pode se deter tanto, né? Ai, meu Deus, 9h30. A gente precisa pelo menos terminar o 17, queridos. Nós precisamos prosseguir. É que nós estamos nos atendo a apenas uma versão. Então, vamos lá. Então, pedra mágica, né, é o suborno aí para quem usa, né, mas pouco vale, queridos. É como Deus fala do coração dessas pessoas. Vale muito pouco. Porque o que tem ali, queridos, né? O que encobre a transgressão adquire o amor, viu? É. A Bíblia diz que o sábio, ele faz de conta que não foi insultado. Amém? Enquanto que o tolo expande toda a sua, pensa, o barraco. Não, o sábio, nem assim, é aquela pessoa que é tão educada, tão elegante, que não deixa nem a outra pessoa, por mais que ela escorregou ali, né, se sentir mal por isso. Não, isso sempre acontece. Não, tudo bem, normal, nem assim. E quando é com ela mesmo, não faz de conta, releva, sabe assim, é maduro o suficiente para não fazer caso, não fazer questão, faz de conta. Isso não é fingimento, não, isso é maturidade. Amém? Não, vai se igualar, vai se rebaixar, vai bater boca. Isso é tolice, é para os tolos. Amém? Então, o que encobre a transgressão adquire amor. Nossa, mas Ângela, eu errei com tu, mulher. Mulher, deixa disso, né? Deixa pra lá. Nossa amizade vale muito mais que isso. Eu vou amar essa mulher, gente. Não é assim, você. Ai, eu vou amar de paixão. Fala, nossa, ela não fez caso. Se fosse eu no lugar dela, nem assim. Eu ia passar para mim uma semana emburrada. Nem assim, mas ela, nossa, que madura, que equilibrada. Nossa, que mulher admirável. Nem assim, queridos. Então, né, a Bíblia diz até que cobra uma multidão, nem assim, de pecados. Assim é o amor, queridos, tá? Ele não é egoísta, né? Mas o que traz o assunto à baila? Separa os maiores amigos. Vê, quem faz questão de tudo, separa os maiores, que traz, joga na cara. Mas Ângela, mulher, não, nem assim, Ângela, não esqueça, mulher, nunca vou superar. Olha, aquela palavra que você me disse, sério, mulher, essa amizade não vai durar. Nem assim, Raimundo, bom dia, paz do Senhor, queridos. Então, o que traz o assunto à baila tá sempre jogando em rosto. É assim, essas coisas que a gente tem que botar num saco furado. Você tá entendendo? Você não vai deixar criar raiz de amargura no seu coração. Deixa pra lá. Isso é veneno emocional, sabe? Sabe? Isso adoece a gente, né? De dentro para fora e até o nosso corpo, sabe? Seja leve, amém? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A vontade de Deus nunca foi que você ande sobrecarregado. Nunca foi. Vinde a mim. Olha, Jesus chamando para a sua palavra. Ele é a palavra, né? Assim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Amém? É aqui que a gente vai deixando, ó. Quanta coisa a gente já deixou?
só do capítulo 16 para cá. Deixa para lá. Amém? Não faça caso disso, tá? Então, quem traz o assunto à baila separa os maiores amigos, né? Mas, mais fundo, entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Você já reparou? Tem gente que parece que nunca aprende. É por isso que a Bíblia diz que o sábio aprende depressa. Minha mãe conta, queridos, que quando ela era criança, assim, mocinha, ela era a mais nova de muitos irmãos. E ali todos cuidavam, né, dela e tal. Eu sei que ela não era mimada, não, ela era bem educada, né, se tornou uma grande mulher de bem, né, assim, nossa, minha mãe é linda. Mas veja, que ela conta que meu avô lá no momento, né, de impaciência, né, ele foi e disse, essa menina, disse assim, sem vergonha, foi. Ah, eu acho que ela nem lembra o porquê, sabe? Eu sei que ela deve ter irritado ele lá de alguma maneira. Ela era assim, meninota, né? E aí ele disse isso, queridos, pra quê? Ela passou a noite chorando. Eu lembro disso, sabe? Quando eu passo por esse pedacinho, eu vejo, gente, como pode? Ela passou a noite sentida. Passou a noite, ele não deu um tapa nela. Não açoitou, não usou da varinha, não, sabe? Ele só disse isso, mas aquilo doeu tanto. Veja, ela já é uma senhora e até hoje ela lembra disso. Oi, Virgínia, lindona. Então, é isso, querido. Mais fundo entra a repreensão do sábio. A Bíblia diz, aconselhe um sábado. Um sábado, um sábio, né? O tolo não, ele não vai lhe ouvir, só vai arranjar confusão. Entende? Porque para ele a opinião dele é a única certa. Já começa por aí, né? Então, isso é Provérbios também. Aconselho um sábio, né? Assim, ele tanto vai acolher, lembra, queridos? Foi Salmos, não foi assim? Nossa, que a repreensão do justo, ele considera como, ele falou assim, não, aqui, será para mim como um azeite. É tão lindo. Ele fala de como ele vai acolher, sabe? E ninguém gosta, querido, de ser corrigido. Você entende o quanto isso é uma questão de maturidade? É por isso que a Bíblia diz, mais fundo entra a repreensão no sábio do que 100 açoites no insensato. Ainda que ele dê com a cara na porta 100 vezes, ele ainda não vai entender que aquele não é o caminho, que aquilo não é bom, acredita? Mas o prudente, querido, basta, lembra, é um ditado, né, popular, que para né, meia palavra basta, meia palavra basta. Ele já, é tanto que ele é prudente porque já aprende com os outros, né? Ele vê o mal, eu falo, eita, fulano passou por ali, foi só ladeira abaixo. Eu que vou passar por lá, eu vou nada, eu vou, ó, buraco lá. Tá entendendo? Ele sabe onde pisa. Então, ele pega no ar. Você tá entendendo? É prudente, é cauteloso. Tá entendendo? Então, mais fundo entra a repreensão, né? Assim, no prudente, do que 100 açoites no insensato. Amém? Vamos lá? O rebelde não busca senão o mal. Parece que é um obstinado. Por isso, o mensageiro cruel se enviará contra ele, queridos. É por isso que nós não somos portadores de más notícias. Porque, vê o que acontece? Essas pessoas que só... que na boca mora a violência, que só fala coisas ruins. Acredite, ele só ouve, até porque é disso que está cheio o seu coração, coisas más. Assim como ele é mensageiro, né, assim, de coisas cruéis, a ele também será enviado, tá vendo? Ó, mensageiro cruel. Longe de nós tal coisa. É um abismo chamando o outro. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos, ou seja, que lhe roubaram os filhos, os filhotinhos, uma ursa, queridos, do que o insensato na sua estupidez. Sim, queridos. Nossa, né? Longe de nós tais pessoas, não, né? A gente se sente tão inseguro, é tão desagradável, é tão ruim em todos os sentidos, sabe? Que é como a Bíblia diz, é melhor você encontrar com uma ursa que tá, tadinha, é alvoroçada toda porque lhe roubaram os filhotes do que com um insensato na sua estupidez. Amém? Quanto àquele que paga o bem com o mal. Conhece alguém assim? Que paga o bem com o mal. Não se apartará o mal da sua casa. Veja, é cada princípio, né? Assim, com a sua bênção e a sua maldição. Então, quanto àquela pessoa que sempre paga o bem com o mal não se apartará da sua casa. É assim que funciona, queridos. Isso é uma lei espiritual que nós encontramos aqui na Bíblia.
Amém? Nem assim, Ângela, tu conhece. Mas, rapaz, nem assim, ingrato, né? É de uma ingratidão, nem assim, mas rapaz, pois bem. Virgínia, lindona. Vamos lá? Sim, esse também eu amo. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, antes que haja rixas. É nessa versão, olha só, que comparação, né, queridos? Sabe uma represa? Pois bem, tá ali, né? É por isso que é importante o domínio próprio, né? Tá tudo aqui, ó, é uma represa cheinha de água. Pois bem, ela é como essa contenda, sabe? Essa briga, essa discussão. Tipo assim, desiste antes que ela se rompa. Porque depois que você abrir, queridos, é só ladeira abaixo. Grande é o estrago. E não tem como você trazer de volta, tem? Não tem como você trazer de volta, represar novamente aquela água que você deixou extravasar. Tá entendendo? A gente não, mas a gente lembra, né, inclusive de uma catástrofe, né, que não é natural, né, assim, é uma represa, foi feita pelo homem, e ali, até por falta de reparos, manutenção, né, assim, tá aí, né, foi investigado e comprovado que quando isso aconteceu foi por negligência, amém? Daqueles que deveriam, né, assim, ser responsáveis, né, por não deixar isso acontecer, né? E grande, nós sabemos, foi o estrago e não há como, não há reparo, né, assim, ainda que tenham indenizado e tudo mais, né, assim, as famílias das vítimas, né, as vítimas que ficaram com tudo que era seu, que foi levado. Veja, queridos, que comparação a Bíblia vai fazer, né, assim, da contenda, da rixa, da briga, né, com essa represa que se a gente não desiste no início, tipo, desiste, homem. Deixa preso aí, não deixa sair. Amém? É melhor que fique aí. Porque se você abrir, se ela se romper, não tem como mais você reter. Amém? Assim é a briga, assim é a discussão. Amém? Vamos lá, Rita? Oh, lindona. Maravilhoso é estar aqui. É assim com você juntos, né, Ângela? Nesse encontro que só o Senhor faz, né? Assentados a essa mesa que só os filhos se assentam. E aqui em Provérbios nós aprendemos, né? Que é o banquete, né? Da sabedoria. Amém? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro, não é isso, queridos? Isso não é uma coisa que aborrece ao Senhor, né? É o que justifica, né, a maldade de certas pessoas, e há muitas pessoas que fazem isso, que omitem, inclusive dentro da igreja, infelizmente, né? E a Bíblia tem, olha, tudo, queridos, que nós precisamos, né? Resposta, conselho, orientação, e Paulo ali, inclusive de mesmo cunho, sim, o assunto é o mesmo, desses escândalos, né? Você já reparou, são sempre os mesmos, né? Nesse mesmo sentido. É, no passado não foi diferente. Nós vamos encontrar lá na igreja primitiva, no comecinho da igreja, o mesmo acontecendo. No caso ali, era, enfim, né, se deitando com a mulher do seu pai. Sim, isso está na Bíblia. Né, exige de nós maturidade bíblica, né, e espiritual. E Paulo vai dizer, ele ouviu falar que vocês estão aceitando isso. Né, assim, dentro da igreja, não. Né? Veja, há pouco o Senhor nos lembrava da importância, né, assim, da gente aconselhar, chegar junto, se importar com a vida, com a alma dessa pessoa, como a gente se importa com a nossa. Sim, a Bíblia não se contradiz, mas essa pessoa precisa de cura, ela precisa de remédio, a gente não pode passar a mão na cabeça, entende? O Senhor detesta isso, né? É nesse contexto que Paulo chega a dizer que com essas pessoas, meu Deus, enfim, tá ali que nós vamos chegar lá. Amém? Nós.
Eu acho que está aqui no pedacinho da Bíblia, senão eu ainda vou gravar esse pedacinho. Eu queria lembrar com exatidão as palavras que eu encontrei numa versão que ficou assim muito clara. Mas agora com pressa. Assim que eu lembrar, eu digo, tá certo? Então, né, o Senhor abomina essas coisas, tanto uma como a outra. De que serviria, meu Deus? Eu preciso ir, queridos. Nós vamos então ficar no 17, amém? E ainda nós temos um pedacinho a percorrer. De que serviria aqui está. Ai, que como não parar? De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria? Visto que não tem entendimento. É. É por isso que a Bíblia vai afirmar, e é verdade, que muito mais, né, vale a sabedoria do que ouro e prata. Porque, veja, do que serviria, queridos? Nessa versão aqui, né, imagina nas outras, né? De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento. Hum? Em todo tempo, esse é outro clássico. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão, né? Há uma versão desse Provérbios que diz que é na angústia, aqui está dizendo, né, que é na angústia que se faz, né, que se nasce um irmão. É nessas horas, queridos, que nós descobrimos, né, os nossos amigos de verdade, né, assim. O homem falto de entendimento compromete-se. Lembra do fiador? O que a Bíblia diz sobre isso? Corre, tá? Corre disso, é só ladeira abaixo. Então, é falta de entendimento, vê? Uhum. Porque o que é o entendimento, queridos? Lá em Jó nós aprendemos, é um lugar. Que lugar é esse? É um lugar para onde vai aquele que se desvia do mal, passa de largo, né? Assim como Jó fazia. Então, por falta de entendimento, né? Tá vendo aqui? Compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Eu sabia que era sobre. Foge disso, amém? Se você está comprometido com isso, não descanse enquanto, no sentido assim de não se acomodar, entende? A essa situação, enquanto você não se descomprometer com essa pessoa. É a única coisa assim que me lembro assim da Bíblia, tipo, sabe, que as pessoas pouco, né, assim, repara na seriedade que é isso, que a Bíblia não, sabe, desencoraja a gente fazer. É. E várias vezes no livro de Provérbios, nunca foi diferente, queridos. Todo mundo já passou, conhece alguém que já passou por isso. É só ladeira da ruim. Amém? Confia na Bíblia. Ela é a verdade. Amém? O que ama a contenda, ama o pecado. Quem ama brigar, diz uma outra versão, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Isso é soberba, né, queridos? Arrogância, né? A pessoa simples, né? A pessoa sincera, ela é de uma transparência, assim, ela é disponível, né? Tá, que há pessoas reservadas, e não há nada de errado nisso, amém? Ah, tem a sua lindeza, né? Tem a sua graça, né? Mas fala dessa pessoa, sabe? Que é, porque quem tem pronto, é aqui o 18. Lembra muito do que diz, de como começa o 18. Olha o que diz o 18. O solitário, né, assim, aquela pessoa que se isola. Isso em qualquer ambiente, queridos. E não está falando da pessoa ser reservada. A Bíblia mesmo vai dizer que a gente precisa aprender, tanto o fato da personalidade, né, mas como a coisa do aprender a estar sozinho. Eu descobri essa pérola na pandemia. Estava todo mundo, né, desacostumado. E a Bíblia diz que a gente é apressa, a gente precisa aprender a estar sozinhos, queridos, e tranquilos, e bem, tá? A gente precisa desse momento para nós mesmos. É a Bíblia falando acerca de tudo que diz respeito à nossa vida, mas vê o solitário, aquele que se isola, diz uma outra versão. Ele está buscando sempre o próprio interesse. Ele está sendo o quê? Egoísta. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso não é sábio. Não é sábio. E assim, porque, sim, é um caminho elevado, mas muito abençoado e feliz é quem trilha esse caminho, né? A pessoa sabe, ela vai sempre considerar o outro superior. Não, mas sério? Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos, queridos. Mas lembre-se, quando você se esquece, porque é o que Jesus quer dizer ali, né? Assim, quem quer, né, me seguir, tome a sua cruz, né? Assim, pronto. É um morrer para si mesmo, né? É por isso que para o mundo a gente tem cheiro de morte. Mas para os salvos,
vida. Temos cheiro de vida, esse bom perfume de Cristo, que fez o mesmo. É com ele que nós aprendemos, né? A ser de Deus, a ser filhos, né? Desse Pai maravilhoso. Então, numa outra versão ali é esqueça a si mesmo. Quem se esquece, né, assim, por amor de Cristo, ou seja, por amor à palavra, ou seja, que considera o outro superior a si mesmo, quem você acha que vai se importar com cada detalhe que diz respeito à sua vida? Deus, pessoalmente. Então, quem você acha que vai saber cuidar melhor de você do que Deus? Você? Não. Então, o que Deus quer é que você seja parecido com Ele, que você esteja ocupado em ser bênção, em abençoar alguém. E acredite, quem assim faz, que ele tem toda a atenção de Deus. Isso é uma maneira da gente demonstrar onde está a nossa confiança. Amém? Por isso que não é nada sábio ser egoísta. Nada ganhamos com isso, querido. Quem reparte, vê suas riquezas se multiplicarem. O generoso, nossa, terá fartura. Veja, é sobre dar. Amém? Também. Ou é sempre sobre dar, nem assim? Vamos terminar, que eu preciso ir, queridos. A escola começou de 9 horas, amém? Então, a, em todo tempo ama o amigo, e na angústia, nem assim? É Provérbios também que diz, né, que há amigos mais chegados que irmão, não é isso? O homem falta de entendimento, assim o fiador, né, compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Sim, querido, onde nós estávamos? Sim, o que ama a contenda, a brigar, ama o pecado. O que faz assim, o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Amém? O perverso de coração, quem faz o bem, querido, é respeitado. Tá? Quando você precisar, até porque é a lei da semeadura, quem rega também será regado. Quando você precisar, queridos, você vai perder as contas da quantidade de pessoas que você também abençoou, né? Assim, que vão querer te ajudar. Amém? Então, o perverso de coração jamais achará o bem. Não é aquele arbusto solitário no deserto que nem percebe, nem assim, quando vê o bem. E o que tem a língua dobre, vem cair no mal. Nem assim? Ou seja, que hoje diz uma coisa, amanhã outra, ô pai. Não. O filho estuda enquanto que o que mora, que habita, nem assim? Ah, é o Salmo 15, nem assim? No monte do Senhor, é aquele que empenhou sua palavra, nem assim, Virgínia, nem assim, Ângela, não volta atrás, ainda que com dano próprio, né? Uma pessoa de palavra. Agora, quem tem duas caras, nem assim, vai cair no mal. O filho estúpido, é tristeza para o pai, nem assim, e o pai do insensato não se alegra, queridos, enquanto que a Bíblia também, né, do contrário, né, também é verdadeiro. A Bíblia fala, né, que, nossa, muito se alegrará, né, o pai do sábio, nem assim, e a sua mãe, então, enfim. O coração, ai, queridos, olha isso. O coração alegre, ontem nós passamos, né, pelo pedacinho que fala sobre a alegria, né, formosear até o nosso rosto, né, assim. É remédio, quer dizer, é saúde, é medicina. Olha, o coração alegre é bom remédio. É a Bíblia afirmando, queridos, que a alegria é como um remédio. Sim, o coração alegre é bom remédio. Mas o espírito abatido vai secar até os ossos, né? Então, está sempre triste, diz uma outra versão, sabe? Faz muito mal à nossa alma. Veja que isso também é uma escolha. Sempre haverá motivos, queridos, para nos entristecer, como sempre. O Senhor sempre nos dá sinais do seu favor, né? A gratidão é um caminho, sabe, assim, do contentamento que nos faz tão bem, queridos. Sempre haverá motivos para agradecer, para estar feliz. E isso é remédio para o nosso corpo, sabe, assim, é uma alma saudável, amém? Uma alma saudável que faz bem ao próprio corpo. Agora, estar sempre triste, nem assim faz mal ao nosso corpo. O perverso aceita suborno secretamente, nem assim para perverter as veredas da justiça. Olha aqui, se é suborno, coisa boa não é. É o que a Bíblia está dizendo. Nem assim que acontece em oculto, em secreta, naquela sacola, nem assim que já foi filmada por aí, nem assim, e é sempre para fazer o mal.
Porque as coisas boas acontecem na luz, é no dia. Por isso que nós somos do dia, a Bíblia diz, né? Assim, nós somos do dia, nós estamos acordados, né? Emocionalmente, espiritualmente falando, nós estamos alertas. Porque, olha, o que se faz nas trevas é só maldades. Veja, essa coisa de suborno é lá, é de noite, é para os que são da noite. E aí a Bíblia diz, né, que é de noite que se embriagam, né, assim, são os embriagados aí, né, assim, ou seja, não estão sóbrios, né, alterados, ou seja, não estão no seu juízo perfeito. É, são esses. Vê o que eles fazem? Aceita suborno secretamente, sempre se é suborno, se é nas trevas, é para fazer o mal, né, assim. A sabedoria é o alvo do inteligente. É assim, Virginia. É o alvo do inteligente. Não é o que nós estamos fazendo aqui. E o alvo que der aquele ponto de chegada, não é assim? O Itaú, não. O alvo, biblicamente falando, é o percurso. Assim como a raia da piscina, assim como a raia da... Pronto, tá aí, começou as Olimpíadas, e assim. Pronto, a maioria dos esportes, seja qual for, não tem aquele percurso delimitado e você precisa permanecer ali, e assim, para não ser desclassificado. Cada um vai na sua raia, na piscina, lá na corrida, né, assim. Cada um vai na... Ninguém passa pro, né? Pois bem, alvo na Bíblia quer dizer isso. Então, por isso aqui está escrito que a sabedoria é o alvo. Veja que ela é o percurso, sim. É o alvo de quem? Do inteligente. Glória a Deus. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Eles, a Bíblia diz, eu acho que é esse pedacinho aqui numa outra versão, que o sábio, ele sabe o que quer. Você está entendendo? Mas o tolo não sabe. E ele muda de opinião toda hora. Vem esse pedacinho daqui, numa outra versão. Ele muda de opinião todo tempo. Um dia ele quer uma coisa, olha o coração dobre. No outro dia, não. E não chega nunca a lugar nenhum, porque não está, você está entendendo? Ele vagueia. Até os seus pensamentos, queridos. Né, assim? É como um passarinho longe do seu ninho, diz a Bíblia. Então, os olhos do insensato vagam por aí, vagueia. Você está vagueando, que está. Tá entendendo? Aqui me veio uma palavra que parece xingamento, né? Assim, mas você entendeu, né? Uhum. Pois é. O filho insensato é a tristeza para o pai. De novo, não é o mesmo, é outro versículo, olha, outro pedacinho. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem, né? O deu à luz, né? Assim, enquanto que a Bíblia também vai dizer, né? Do quanto se alegra, do quanto é feliz quem tem, né? Um filho sábio, do quanto isso alegra, né? A quem o quem a deu à luz, o deu à luz. Não é bom punir ao justo, sim, e contra todo direito ferir ao príncipe, né? Porque há quem faça isso e acha que vai ficar por isso mesmo, lei do engano, tá? O seu advogado está ali de prontidão, né? Temos um no céu e na terra, e Deus como justo juiz que pleiteia as nossas causas. Então, não é bom, tá? Porque, né, a pessoa não vai querer Deus como, ou no caso Jesus que está à direita de Deus como advogado de defesa, e o Espírito, né, que está na terra, que inclusive vive tudo conosco e sabe dizer bem direitinho no tribunal de Deus, e assim, é tanto que a Bíblia diz, né, que façam que o nosso direito brilhe como o sol ao meio-dia, que não foi bem assim que aconteceu. Amém? Que não é bem assim que é. Como o nosso acusador, isso quer dizer Satanás, e sim, ele continua aparecendo diante de Deus, como fez com Jó, para nos acusar. E é por isso que Jesus, ou Deus, o Pai, né, vai dizer aqui mesmo no provérbio, meu filho, se agrade dos meus caminhos, né, para que eu tenha o que responder. Amém? Então, é como, aí vai lembrando de tantos pedacinhos, né? Assim, não invada o território da viúva, do órfão, faz isso não. Porque Deus é quem cuida dela, viu? Deus é o marido da viúva e pai dos órfãos. Eis Deus na sua santa morada, diz a Bíblia. Então ninguém vai querer, né? Deus contra si, né? Mas há quem seja louco o bastante para fazer assim. Nem assim, Angélica. Ô pai, né? A gente só presencia como termina, né? Assim. Então, quem retém as palavras possui o conhecimento sobre a importância, né, que de nós é, da gente ser cuidadosos, né, assim, com as nossas palavras. Afinal, elas têm o poder sobre a vida e sobre a morte, né, assim. Então, quem retém
Não, mas eu sou sincera, viu, Ângela? Eu digo é na cara, mulher. Não, isso tem outro nome, amém? Além de ser tolice, é falta de educação, né? Então, quem retém as palavras possui o conhecimento. É. Aleluia. E o sereno de espírito? A Bíblia diz que essa tranquilidade é saúde para a nossa alma. Amém? O sereno de espírito é homem de inteligência. Geralmente, queridos. Até porque quem sabe não fica aí se exibindo, né? Até o estudo. É assim que termina o 17. Aqui a gente vai precisar ficar, meu Deus, eu preciso ir ali. Até o estúpido, queridos, quando se cala, é tido por sábio. Amém? E o que cerra os lábios? Por sábio. Portanto, Senhor, vamos parando por aqui. Por hoje, amém, queridos? Pois é, queridos. Então, toda vez que nós nos calamos, é bem verdade que nós precisamos saber, a Bíblia aqui mesmo em Provérbios vai falar disso, né? A palavra certa, na hora certa, é como maçãs de ouro em salva de prata. Então, a Bíblia fala desse discernimento, sabe aquela oportunidade que a gente não deve perder de ficar calada? Pois é. É sobre apreciar esse momento, tá entendendo? Porque a gente é tendencioso a querer falar, né? A querer expressar a nossa opinião, reivindicar os nossos direitos, protestar, né? Assim. E aí, ô pai, sai de baixo. Né? Não, queridos, não. Acredite, experimenta. A gente não perde, não mesmo, não mesmo, em ficar calado. Muitas vezes, a maioria das vezes, né? Se não fosse assim, a Bíblia não diria que nós sejamos tardios para falar. Amém? É melhor demorar para responder do que se precipitar, né? E prontos para ouvir. Tardios para falar e prontos para ouvir. Aqui no meio veio um outro pedacinho, né? Assim. Então, é sobre isso. Amém? Né? Então, na maioria das vezes, mas quando é que eu vou saber? Faz as contas, amém? Na maioria das vezes, é melhor se calar, amém? Né? Então, você vai saber, fazendo assim, ó, se a gente fala sempre aí tudo que vem à boca e na hora que dá vontade, e pá, não vai saber, né? Mas se a gente, na maioria das vezes, se cala, você vai saber qual o momento certo de falar, amém? Não é assim, Zê? Então vamos lá, Thalita Godinho. Seja bem-vinda, querida, ao pedacinho da Bíblia, não é assim? A esse banquete da sabedoria. Aí nós somos os seus convidados, é o que o livro de Provérbios, né, assim, ilustra, né? Porque a loucura também tem os seus convidados, e não somos nós, né? Assim, hoje Thalita, querida, nós estamos no dia 210, e que por algum motivo saiu ali, a gente vai descobrir como colocar de volta. De 2024, nessa nossa aventura, né, nessa nossa viagem, né, que é 2024, aqui pelas páginas da Bíblia, nesse dia que é 28 de julho, né, assim, queridos, e que nós, ó Pai, ajuda-nos a concluir o livro de Provérbios ainda nesse mês de julho, amém, queridos? Nós temos, portanto, 3 dias para isso. Amém? Hoje nós lemos o 16 e o 17. Aleluia. E eu quero anotar o seu nome. Vamos começar aqui por Thalita, por Ângela, essas lindonas, né, assim, Zê, que se juntaram a nós nesta mesa linda que só os filhos se assentam, amém? Neste caminho que só os sábios se encontram, né, assim, se encontram, afinal o sábio anda com os sábios, né, Zê? Shirley, olha ela, lindona. Leonilde, Aure, oh, queridos. Exaltina, lindona. Carminda, esse é o nosso livro de oração, Thalita, nosso Sefer, nosso livro memorial aqui, singelo, simbólico, bíblico, e assim, onde os nossos nomes certamente já estão escritos, né, Fabiana? Pois o Senhor tem, né, escrito diante deles, sim, está ali em seu trono, Angela já está, né, Virginia? O nome de todos aqueles que amam e honram o seu nome. Glória a Deus. Olha ele,
Celso, querido Senhor, continue, amém, estabelecendo as obras de suas mãos, não deixando as suas palavras caírem por terra, pois estão alinhadas as palavras de Deus para você. Gente, olha quem tá aqui bem quietinha. Rose, eu não senti, olha, gente, cadê Rose? Ela bem aqui, queridos, olha, bem quietinha. É assim, Diego. Iná, olha que linda, queridos. Glória a Deus. Carla, Adriele, nós estamos aqui todos os dias, queridos. E nós nos alegramos quando chega domingo, né, Zê? E aí nós sempre conhecemos pessoas novas, né, Giovana? Giovana com dois N's, né, assim? Sérgio. Estamos aqui com a gente precisou aumentar o livro, não foi? Giovana, Sérgio, sim. Catarina, lindona. Glória a Deus. Queridos, a nossa escola bíblica aqui no Nordeste começa de 9 e hoje, né, no esforço de, né, assim, olha ela, Silvana, nossa dama dos bolos. Ferro, amém. Glória a Deus. Brenda, pois bem. Nós fomos até as 10, mas estamos aqui até porque a gente começou já de quase 8, né? Mas hoje funcionou bem, não foi, queridos? Ontem nós encontramos tanta instabilidade não sei, né? Porque o sinal estava bom, mas mesmo assim estava travando. Queridos, nós vamos lá, precisamos ir, não é? Olha ela, Mona Lisa, lindona. Deixamos, não podemos ir antes de Mona Lisa com Zira, é claro. Amanhã de 7 horas, então, estamos de volta, né? E oremos para que eles são tantos pedacinhos, em tantas versões, assim, em várias, no caso, né? Que nós temos no português, que nós precisamos aproveitar, afinal, o português é apenas uma das 700 de 7.000 idiomas que tem a Bíblia completamente traduzida, né? Assim, então nós queremos encher aqui, né, o bom depósito do pedacinho da Bíblia que está no seu coração, né? Assim, de pedacinhos da Bíblia, de pedacinhos do nosso encontro aqui, né? Assim, para que outros também possam colher, né, o seu maná, que é essa semente que a gente passa o dia moendo, né, assim, ver. Viu, Ângela? Olha só, Iná, que a gente passa o dia moendo, cozendo, comendo, né, assim, que é esse pão, né, queridos, que é a nossa alma. Ei, cereal do céu, pão dos anjos, sim, que vem do alto, que na terra a gente não encontra, não, né, assim, vem do alto, amém? É prudência que vem do céu, né, assim, sabedoria do alto, não é a terrena, não, nem a diabólica, amém? E para nossa alma faminta, né? Pois assim como o nosso corpo precisa comer, a nossa alma também. E é por isso que a gente está aqui todo dia, amém? Então amanhã a gente se encontra de 7 horas, amém? Para a gente continuar a nossa viagem. Glória a Deus. Pelas páginas da Bíblia, né, Carminda? Meninas, até amanhã. Eu preciso correr, pedir perdão à minha professora de hoje, né, assim, pelo atraso. Até amanhã, queridos. Até amanhã. Amém? Amém. E na Carminda, meninas, orei. Até amanhã.